muita honra receber a nossa palestrante, a senhora Eleonora de Oliveira, que vai compartilhar conosco aqui uma análise do cenário econômico e perspectivas. E aí a gente vai entender um pouquinho dos caminhos e desafios do mercado atual. Vamos chamá-la, então, e aí eu vou apresentar um pouquinho. Por favor, Eleonora, pode vir. Obrigada. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Eleonora de Oliveira, então, graduada em Economia pela Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, da USP, mestre e doutoranda em Economia Aplicada pela Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a nossa tão amada URGS. Atua como especialista de juros e inflação na gerência de análise econômica do Banco Cooperativo Sicredi e já figurou entre os 5 melhores analistas em previsão de inflação do Brasil, junto ao ranking Top 5 do Banco Central do Brasil 2021, bem como no ranking de projeções da Agência do Estado. Então, vamos receber com palmas a nossa palestrante do momento, que chega aí para nos dar esclarecimentos de um ponto muito importante do país, a economia, né, Eleonora? Isso Vamos mesmo. lá, então. Por favor, palmas. Obrigada, pessoal. Queria agradecer, primeiramente, o convite da Expo e da VOA e estender o meu convite aos colegas aqui da Cooperativa Aliança que deram essa possibilidade, essa oportunidade de eu vir lá de Porto Alegre para falar um pouquinho de economia com vocês, tá? A gente tem muitas pautas aqui dentro do cenário econômico e, ultimamente, a gente está num momento mais turbulento, especialmente no cenário internacional, dado que a gente teve muitas mudanças desde a pandemia. Então, eu vou pincelar bastante dessas relações, especialmente em termos de geopolítica, e como que isso pode impactar, né, a economia global e a economia brasileira. E, claro, depois a gente vai falar das nossas projeções para crescimento do Brasil, né, inflação, juros, o de praxe. Tá? Vamos começar aqui, então, com o cenário internacional, né? E aqui eu tento resumir um pouco de como a gente está vendo esse contexto mais turbulento, né? A gente claramente hoje tem uma dualidade entre economia e geopolítica, né? Então, se antes da pandemia a gente tinha um mundo muito mais centralizado, globalizado, onde a gente conseguia comercializar de forma mais fácil, então a gente dependia de insumos que vinham de países que conseguiam produzir essas manufaturas de forma mais barata. Hoje a gente começa a ver que tanto a sociedade como um todo, as sociedades locais e os governos, eles estão dispostos a incorrer em um pouco mais de custos para que dependam menos dessas economias, né? Ou seja, a gente está vendo uma desglobalização, né? Então, a classe política e a população parecem mais dispostos a incorrer esses custos econômicos para você ter algum benefício de ordem geopolítica, né? Então, especialmente quando a gente fala de campos ideológicos, né? Então, tanto quanto a gente vê essa polarização dentro do Brasil, a gente vê essa polarização também em escala global. Então, você tem mercados fornecedores sendo alterados, né? Então, se antes eu dependia de comprar chips e microchips do Vietnã, Taiwan, até mesmo da China, hoje a gente percebe que a maioria dessas potências prefere depender de países que estejam próximos, ou seja, México, Canadá, né? Então, tudo isso acaba tendo um impacto em termos de crescimento e, infelizmente, em termos de menor crescimento, né? Diversificação. A gente também tem visto que, ao invés de depender de uma grande economia ou depender de apenas um grande fornecedor, né, a pandemia nos ensinou que
no momento em que a gente está vivendo uma pandemia global, você depender de apenas um fornecedor pode acabar aniquilando algum setor importante para a sua economia, né? Então, a gente começa a ver também a diversificação de mercados, você buscar relacionamentos com outros mercados, mesmo que você também acabe incorrendo em custos mais elevados, né? A gente começa a ver, por exemplo, também mais acordos sendo traçados entre economias, né? Então, a gente vê mais acordos, o próprio Brasil está avançando num acordo com o Mercosul, a gente está avançando em acordos comerciais também com o norte da Europa, países do norte da Europa. Então, tudo isso vem dessa mudança que a pandemia acabou causando nos relacionamentos comerciais. Claro, uma grande consequência também tem sido a superoferta chinesa, né? Eu acho que não preciso exemplificar o quanto o mercado automobilístico tem sido inundado por marcas chinesas, né? Isso é visível não apenas aqui no Brasil, mas também na Europa, né? Se vocês notarem bem, um dos grandes berços automobilísticos europeus é a própria Alemanha, e a BYD já tem mais de 100 fábricas dentro da Alemanha, né? Então, tudo isso é um movimento também muito calculado e, na verdade, que mostra uma certa preparação da economia chinesa para esse movimento que veio, né, talvez acelerado por conta da pandemia, mas que ela soube medir bem o momento e o timing para que ele conseguisse, então, gerar uma maior oferta dos seus produtos, e aqui eu dou como exemplo os automóveis, mas a gente está falando de muitos produtos industrializados, né? Então, e a China tem conseguido, né, permear vários mercados com seus produtos, e são mais baratos, né? Isso é importante da gente ressaltar. E a oportunidade, então, para o Brasil avançar nesses acordos comerciais, como eu falei anteriormente, né? Esses são os grandes direcionadores que a gente vê no cenário internacional hoje, né? Mas, quando a gente está falando aí de guerra tarifária e aumento da incerteza, né, a principal consequência disso é um crescimento menor, né, uma redução do crescimento global. Por quê? Porque guerras tarifárias, né, ou seja, lá em abril, quando a gente teve todas aquelas escaladas de tarifas, semana após semana, quase que dia após dia, a gente acordava com uma nova taxa sendo anunciada pelo Trump, né? O que isso causa, gente? Ele aumenta a incerteza. Com incerteza, você tem menor previsibilidade. Com menor previsibilidade, você tem menor planejamento. Com menor planejamento, menor investimento, menor crescimento, né? Isso é o caminho pelo qual toda essa tensão geopolítica acaba reduzindo o crescimento. Não à toa, o próprio FMI já reduziu, né, a perspectiva de crescimento global. Lá em janeiro, ele previa um crescimento de 13,3%, hoje ele prevê um crescimento de 3%, e 2026 também sendo impactado, né? Essa redução de projeção do FMI, só para vocês terem como ideia, né, equivale a quase 600 bilhões de dólares, ou seja, 1/4 da economia brasileira foi retirada de crescimento global por conta dessas tensões geopolíticas, né? Quando a gente olha para o crescimento das principais potências, né, a China também teve uma revisão do seu crescimento, também foi expressiva, mas a revisão mais expressiva mesmo acabou sendo da economia norte-americana, né, que teve uma revisão de crescimento de 2,7 para 1,8 em 2025, e 2026 um crescimento mais modesto, né? Então, lembre, né, isso é um movimento que, claro, está muito em voga hoje, porque a gente viveu esse período de discussão tarifária, mas esse movimento já começou com a pandemia, né? Com esse movimento que a gente chama de nearshoring, de você aproximar, depender menos de países que estão longe, especialmente por conta das barreiras que a gente encontrou por conta da pandemia, mas também por conta, né, de motivos até mesmo de campo político e ideológico que deflagrou, que foi intensificado, né, com a pandemia. E, além disso, a gente acaba, né, ficando sujeito a mais imprevisibilidade por conta da política errática de negociação que a gente tem do Donald Trump, né? Então, quando o Trump ainda era... deixa eu mudar aqui. Quando o Trump não era presidente dos Estados Unidos, era um grande empresário, na verdade, ele escreveu um livro que chama The Art of the Deal, né? Então, a arte da negociação na tradução livre, né?
E a lógica de negociação dele está, inclusive, descrita nesse livro, né? E ela basicamente conta com 3 estágios. No primeiro estágio, ele faz uma ameaça muito dura, mas crível, ou seja, vou comprar a Groenlândia, que parece absurdo, mas crível. O segundo estágio é ele falar assim, olha, vou negociar uma alternativa um pouco mais desejável, então você me dá alguma coisa de interesse e eu não compro vocês. E o terceiro estágio é anunciar a vitória nessa negociação, né? Isso, inclusive, ele fez com o Brasil, né, pessoal? Depois eu vou mostrar para vocês os slides, mas foi exatamente isso que ele fez, né? Ele anunciou tarifas extremamente elevadas para a economia brasileira. A economia brasileira ficou numa posição de aguardar para ver, porque a gente já sabe, né? Vamos dizer assim, isso que eu estou mostrando para vocês é algo já sabido, especialmente pelos governos, né? E depois o que a gente vê é que ele mostrou espaço para ter uma negociação, né? E a forma de condução dessas políticas econômicas tem sido a fonte de volatilidade dos últimos 6 meses, né? Então, ele faz uma ameaça de tarifaço. Essa ameaça é muito amplificada pela imprensa e pelas redes sociais, especialmente, né? A gente sabe que o Trump, inclusive, tem uma rede social que acaba pulverizando ainda mais esse temor. Você tem a pressão de setores importantes e números do mercado financeiro. Então, nos dias de anúncio de tarifaço e cartas que as economias receberiam, você tem muita volatilidade, as bolsas caem muito e depois elas voltam, taxa de câmbio sobe, também depois volta, né? E o governo depois modera ou reformula essa política, né? Mas o problema é que a volatilidade ela foi causada, né? Você pode até voltar para o estágio que você estava anteriormente, mas você não tem mais confiança se aquele ponto é um equilíbrio estável como era antes, né? Bom, o Brasil, né, como eu falei para vocês, acabou sendo sujeito também a essa política errática e volátil do Trump. Então, em 9 de julho, a gente recebeu uma famigerada cartinha também do Donald Trump, né, no qual ele anuncia tarifas bem elevadas para a economia brasileira, inclusive utilizando como embasamento coisas que não eram verdade, né? Falando que a gente tinha, na verdade, que a gente mais exportava do que importava para os Estados Unidos, o que não é verdade, né? Ainda fala, e muitos motivos também do campo político ideológico, né? Falando, né, da situação do ex-presidente Bolsonaro e que isso estava sendo uma perseguição. Então, quando ele entra nesse campo político ideológico, ele acaba não dando margem para negociações, né? Então, nesse momento, as tarifas, né, que não foram impostas para atingir apenas um objetivo comercial mais político, acabou gerando muita, né, incerteza e volatilidade. E, nesse momento, lá no dia 9, 10 de julho, eu e a nossa área de economia estávamos quase que perdendo a cabeça, tentando impactar, tentando calcular qual que seria o impacto disso para a economia brasileira. Afinal de contas, muitas regiões do Brasil, a região sul, inclusive, exporta bastante para os Estados Unidos. Muitas regiões também do Sudeste, né, exportam para os Estados Unidos. Claramente, uma tarifa de 50% quase que aniquila o comércio, dependendo do segmento que a gente está falando, né? E, naquele momento, a gente, então, estimava o impacto aí de 0,2 pontos percentuais do PIB em 2025 e em 2026. Ou seja, isso retira um pouco de crescimento da economia brasileira, mas acaba tendo também um efeito deflacionário, né? Por quê? Porque mais produtos vão ficar aqui dentro, né? Então aumenta a oferta doméstica e, com isso, a demanda, dada a demanda que a gente tem, a gente consegue ter um efeito sobre o preço, né? Mas, como eu falei para vocês, alguns setores e regiões, eles tendem a ser mais afetados nesse segmento, né? Os segmentos que foram mais sujeitos às tarifas de 50% são madeira e imobiliário, né, em que os Estados Unidos é o principal destino, café, né, 34% das exportações de café vão para os Estados Unidos, calçados também entra na mesma situação, a carne bovina, né, 12% das exportações brasileiras vão para os Estados Unidos, sendo que os Estados Unidos são os segundos maiores compradores de carne vermelha do Brasil, né? Frutas também acabam entrando nesse rol. A gente viu muitos casos, né, anedóticos, inclusive até de manga, mamão, melancia, melão, uva, como que isso, né, também seria impactado nesse segmento.
Tecidos também, tá? Esses setores, né, acabam, então, enfrentando suspensão de alguns contratos, a renegociação de prazos. Óbvio, né, que uma queda imediata da demanda e, com isso, uma maior oferta doméstica desses produtos, tendo impacto deflacionário aqui dentro, né? Mas lá, em 13 de agosto, o governo também anunciou algumas medidas de ajuda para essas empresas, né? Claro que isso não vai sanar toda a perda de demanda que vinha dos Estados Unidos, mas já é, né, algum movimento nessa direção. Como eu falei para vocês, né, os estados da região sul acabaram sendo os mais impactados, né? Vejam que o percentual das exportações para os Estados Unidos que ficaram isentos ou não das tarifas, na região sul é bem expressivo os números, né? Então, enquanto no Brasil mais de 55% ficou não isento, então quase 45% isento, em Santa Catarina, por exemplo, 83% ficou não isento, ou seja, toda a pauta exportadora de Santa Catarina para os Estados Unidos ficou sujeito ainda à tarifa de 50%, o Rio Grande do Sul, 85%, e o Paraná, que é o número mais expressivo aqui, quase 100% do que o Paraná exporta para os Estados Unidos, não isento dessas tarifas, né? Claro que teve alguns produtos, né, algumas exceções entraram numa lista, né, que foi também divulgada no final de julho, mas dentro dessas exceções, né, acabou que não beneficiou os estados da região sul, né? No entanto, na semana passada, lembrem, né, que eu falei para vocês da lógica de negociação do Trump. Então, ele vai lá, faz uma ameaça muito dura, muito crível e extremamente barulhenta, né? Ele não consegue, vamos dizer assim, fazer esse movimento de uma forma, vamos dizer assim, um pouco mais coordenada. Ele já se mostrou diferente, né? Foi lá e encontrou o presidente Lula no corredor, né, da Convenção das Nações Unidas. A gente sabe, né, que esse encontro ele não foi simplesmente coincidência, foi proposital, né? Então, justamente para mostrar que havia o espaço para alguma negociação, né? Inclusive, o Trump disse que numa conversa de 30 segundos teve uma química excelente com o presidente Lula, né? Então mostrando, vamos dizer assim, algum espaço para uma negociação. E claro que isso acabou, né, gerando bastante repercussão interna, porque a gente sabe que a gente ficou quase 2 meses sendo sujeito, na verdade, a outras palavras, né, sobre o presidente, do presidente Trump. E depois a gente mostra, né, ele mostra essa abertura, né? Inclusive nessa semana, né, a gente teve ali uma nota do Palácio do Planalto falando, né, que também teve uma ligação entre o Trump e o Lula, e que, inclusive, aparentemente, eles vão se encontrar em Washington para dar prosseguimento a esse, vamos dizer assim, esse acordo para tentar livrar alguns segmentos muito importantes da pauta, que é café, né, as frutas e as carnes, né? Então, a gente acha que esse contato pode abrir espaço para negociação e beneficiar esses segmentos que são bem importantes para a pauta brasileira, né? Bom, eu falei aqui de como está essa relação, né, entre as economias, mas vamos olhar um pouco para a economia americana em mais detalhe, né? Quando a gente fala, pensem que o Trump está travando uma batalha não apenas com as outras nações, mas inclusive dentro dos Estados Unidos, com muitos órgãos reguladores, né? Uma batalha que ele está travando, inclusive, com o Banco Central norte-americano, né? Vejam ali naquele gráfico mais à direita que a gente tem a taxa de juros nos Estados Unidos, né? Então, lá, por conta da pandemia e por todo aquele efeito inflacionário que a gente teve da pandemia, as taxas de juros lá também foram elevadas para um patamar muito elevado, mais elevado, na verdade, desde 2008. E foi muito custoso, e tem sido muito custoso para o Banco Central norte-americano conseguir trazer essa inflação de volta para a meta. Ela está rodando ali na casa dos 3%, 2,8%, mas a meta deles é bem mais baixa do que a nossa, tá? É 2%. E quando a gente olha para esse gráfico de inflação aqui, né, vejam que é uma inflação que chegou a 10%. Pessoal, existe uma geração de norte-americanos que nem sabia o que era inflação, tá? Eles não sabiam que existia um termo, inflação, para falar de aumento generalizado de preços,
Porque a inflação lá ela esteve sob controle desde o final dos anos 80, praticamente, e as pessoas que nasceram naquele momento não sabiam que existia uma inflação, né, que existia algo a ser combatido. Então, assim, foi um desafio muito grande e tem sido um desafio um pouco persistente, né, quando a gente olha aqui, quando a gente faz a comparação com o Brasil, falar que uma inflação de 3% está incomodando, parece piada, mas lá, não. Lá a gente tem realmente uma certa diferença de nível de inflação. E a gente vê, então, né, o Trump tentando tentar reduzir os juros. Por quê? Porque juros elevados também impactam no crescimento da economia, né? Então, ele também, além de todas essas medidas no campo comercial e geopolítico que ele tem travado, e ele sabe que vai ter custos para crescimento, ele tem tentado, né, reduzir um pouco dessa taxa de juros na marra, né? Mas, quando a gente olha para a inflação, os números em si não permitem, né, que a gente tenha uma redução de juros muito expressiva lá nos Estados Unidos. Aparentemente, ele conseguiu fazer um pouco de barulho, até porque, há 2 semanas atrás, o Fed, que é o Banco Central norte-americano, começou a reduzir, né, então retomou a queda nas taxas de juros. E por que eu estou falando isso? Né? Porque a economia norte-americana, sendo a maior economia que a gente tem hoje, sempre que ela tem taxas de juros muito elevadas, como ela esteve, né, até 1 ano e meio atrás, ela atrai muitos recursos para lá, né? Ou seja, ela acaba sugando muito dos recursos que estão espalhados no mundo, como se fosse um aspirador de pó mesmo. Então, é uma economia segura, uma economia relativamente estável, né, politicamente falando, e com isso, então, ela atrai muitos recursos e faz com que esses recursos que antes iriam para economias um pouco mais arriscadas, como a brasileira, né, migrem daqui para lá. E isso afeta bastante a nossa taxa de câmbio, né? Antes da pandemia, por exemplo, a gente tinha uma taxa de câmbio bem mais confortável do que a gente viu logo depois da pandemia, né? A gente estava falando de uma taxa de câmbio ali em torno de R$ 3,80, R$ 4,00. Hoje, a gente não consegue ver uma taxa de câmbio abaixo de 5 aqui no Brasil. Inclusive, chegou a 6,30, né, recentemente. Então, quando a gente começa a ver esse movimento aí do Banco Central norte-americano de reduzir as taxas de juros, a gente começa a ver toda uma cadeia de eventos em vários ativos financeiros aqui no Brasil, especialmente taxa de câmbio, também sendo impactado por esse movimento, né? A nossa projeção é que eles vão continuar reduzindo juros, ou seja, o diferencial de juros da nossa economia em relação à economia norte-americana vai aumentar, e conforme esse diferencial aumenta, isso favorece que a gente tenha uma taxa de câmbio um pouco mais apreciada, favorece que a gente tenha uma inflação um pouco mais controlada, né? Porque os bens que estão sujeitos à taxa de câmbio também vão ser beneficiados, e com isso a gente também tem efeitos positivos para a nossa balança comercial, né? E aí, quando a gente olha um pouquinho agora para a China, né? Lembrem que eu falei para vocês que a China se mostrou bem preparada, né, para esse momento pós-pandêmico, e especialmente para o momento em que o Trump iria assumir a presidência, né? A economia chinesa sabia que viria um embate muito intenso com o Trump. No seu mandato anterior, a gente já havia visto, né, o Trump elevar as tarifas, especialmente contra a China. Lá em abril, quando ele começou, né, essa bagunça aí na política comercial, inclusive ele chegou a taxar a economia chinesa em 135%, né? Então, assim, não existia comércio que sobrevivesse a uma taxa dessa magnitude, né? E a economia chinesa se mostrou muito bem preparada, então apostando em outros mercados. Não vou conseguir vender então para os Estados Unidos? Então, vou vender para o México, que o México vende para os Estados Unidos. Então, vou vender para o Brasil, que talvez o Brasil venda para outras economias da América Latina, né? E, com isso, a gente vê, né, toda essa inundação de produtos chineses, e que teve, né, inclusive, efeitos sobre a atividade econômica chinesa. Lembrem que eu mostrei para vocês, né, de que antes o FMI estava mostrando uma redução de crescimento bem expressiva para a economia chinesa, de 4,6 para 4. Agora, no último relatório ali de julho, o FMI já revisou para, inclusive, crescer mais do que cresceria antes da guerra tarifária, né? Então, vejam como ela acabou se mostrando bem preparada
e inclusive colheu bastante frutos dessa mudança que a gente teve na geopolítica e que ainda está, né, acontecendo, e nessa maior penetração dos produtos chineses em outras economias, né? Apesar disso, apesar da gente estar vendo, né, a exportação chinesa dando conta, né, desses números mais expressivos de crescimento, quando a gente olha para a demanda interna, a confiança do chinês, né, a confiança da sociedade chinesa, ela tem mostrado, sim, uma queda um pouco mais expressiva, tanto é que a gente vê, isso vem aí de fatores mais internos, especialmente fatores, quem lembra aqui da crise imobiliária que a gente teve na China há 2 anos atrás, até hoje isso está impactando bastante a confiança do consumidor chinês, então o chinês em si tem consumido menos, né? Mas, dada a exportação que a China vem mostrando, isso tem, de certa forma, equilibrado um pouco os números, mas, ainda assim, é um desafio para a economia chinesa. Crescer 4,8% é um número ótimo, mas a economia chinesa crescia 7%, 8%, 9%. Ou seja, em termos de meta de crescimento para eles, esse número ainda é um desafio, né? Bom, e quando a gente olha, então, para o comportamento do real nesse contexto, né, como eu falei para vocês, para notarem o diferencial de juros, a gente tem claramente 2 momentos aqui para entender a nossa taxa de câmbio, né? Então, lá em 2024, eu vou explicar esse gráfico aqui antes de eu começar a falar. Essa linha verde clara é a taxa de câmbio brasileira, né? Então, o real ante o dólar. E essa linha verde escura é o dólar ante moedas fortes. Então, comparando ao euro, comparando ao ien, né? Economias avançadas no geral. E vejam que lá no início do ano, a gente ainda, né, tinha até um comportamento muito semelhante ao dólar ante a esses pares. No entanto, a gente teve um certo descolamento, um descolamento bem expressivo do comportamento do dólar, lá em abril de 24, que foi quando o governo brasileiro mostrou, né, inclusive alterou as suas metas fiscais e, com isso, alterou todas as projeções de crescimento, de dívida, né, e de resultado primário que a gente poderia ter. E a gente culminou, né, lá nesse movimento, lá em novembro, que foi também outro momento muito importante, quando a gente teve novamente revisões das metas fiscais e anúncio de mais arrecadação e mais programas sociais, chegou ali a bater 6,30. Quando a gente inicia, então, 2025, a gente ainda inicia 2025 meio que no olho do furacão, né? Olhando assim, nossa, mas como é que vai ser o comportamento das contas fiscais brasileiras nessa situação, né? No entanto, a gente, né, não contava que toda essa política que o Trump começou a implementar lá nos Estados Unidos também tivesse como motivo depreciar a moeda norte-americana. Por quê? Porque o Trump ele quer exportar mais. O objetivo dele é fazer com que os produtos norte-americanos também penetrem mais nas outras economias. E como que ele faz isso de forma indireta? Deixando a moeda dele mais desvalorizada, né? E então, veja que em 2025, o dólar já se depreciou mais de 10% ante essas moedas mais fortes, e o real acabou sendo beneficiado nesse movimento, né? Então, hoje a gente está num patamar bem mais confortável em termos de câmbio em relação ao início do ano. A gente está hoje com uma taxa de 5,35, né? E o que tem favorecido essa apreciação? Claro, como eu falei, todo esse movimento que a gente vê sobre a moeda norte-americana, mas também o diferencial de juros, que eu falei para vocês antes. Se antes, então, hoje a gente tem uma Selic de 15%, e a taxa de juros norte-americana estava rodando ali na casa de 4,5%, né? Então, era uma diferença em torno de 10,5%. Agora é que ela começou a reduzir, e esse diferencial vai ir para 11, 11,5%, 12%. Vejam que mais recursos, isso acaba sendo mais atrativo para o Brasil, porque a gente está pagando uma taxa maior do que a nossa moeda, né, poderia indicar, e aí, com isso, com maior influxo, né, de recursos aqui para o Brasil, a nossa moeda também acaba sendo beneficiada. Mas tem outros fundamentos para a gente entender o comportamento do câmbio, né? Como é que está o risco Brasil, como é que está o comportamento das commodities, né, o preço das commodities. A economia brasileira é uma economia exportadora de commodities. E todos esses, em termos de risco Brasil, né,
a gente tem andado de lado, né? Eventualmente tem algum evento que causa uma elevação aqui e acolá, mas, em linhas gerais, a gente não teve nenhuma alteração significativa. E as commodities também não têm direção única, né? Então, apesar da gente ter tido uma queda na soja, o milho tem compensado, o petróleo também tem andado de lado. Então, o grande driver aqui, né, um grande vetor por trás do real acaba sendo mesmo esse diferencial de juros. E por isso, então, que a gente tem uma projeção para o final do ano de 5,40. E, pessoal, projeção de câmbio é algo muito difícil para os economistas fazerem, tá? Então, assim, claro, é meio que uma extrapolação do que a gente está vendo nos últimos meses, né? Mas, como eu falei para vocês, a gente precisa ficar de olho nos eventos, especialmente se a gente vai ter mudança de política monetária ou não, né? Se vai ter mudança de política de juros ou não. Mas a gente tem certa confiança de que a gente não vai caminhar para um cenário de dólar muito depreciado, né? A gente vê, então, um dólar na casa de 5,40 no final do ano e de 5,60. Mas eu chamo a atenção para vocês notarem essa trajetória aqui. Veja que a gente vê que o início, né, o primeiro semestre, tem espaço para uma apreciação maior da moeda e até mesmo por um movimento bem sazonal que acaba tendo, porque no final do ano muitas empresas remetem os seus lucros para fora, então é um movimento sazonal de depreciação da moeda, mas depois ela acaba voltando, né? E aí a gente trabalha com alguns cenários pessimistas e otimistas, caso a gente tenha, né, uma certa melhora ou piora de alguns indicadores. Então, vejam que o câmbio médio aqui de 2025, a gente está esperando na casa de 5,56, mas o câmbio médio de 2026 é um pouco mais apreciado, de 5,33. Tá? Bom, passando para a atividade econômica, quando a gente fala aqui, né, dos principais direcionadores do cenário Brasil, né, aqui a gente está, de certa forma, um pouco mais confortável, porque, desde a pandemia, a economia brasileira tem se comportado muito bem, né? Mostrou uma recuperação muito boa depois da pandemia. A gente acredita, né, que o ciclo de reformas que a gente viu antes da pandemia, lá de 2016, e foi até 2022, com a reforma da Previdência, a reforma tributária, e, inclusive, os impulsos fiscais que a gente teve no pós-pandemia, fez, né, com que a gente sustentasse bons números de crescimento, né? Então, o PIB do Brasil aí acumula o maior número de trimestres consecutivos de crescimento desde 1996. Tá? Então, desde a série histórica aqui do PIB. A economia aquecida, claro, acaba elevando um pouco do risco de inflação, porque é uma economia que cresce, né, especialmente acima do seu potencial, ou seja, acima da sua capacidade de ofertar, né, acaba trazendo um risco para a inflação, né, e isso trouxe, então, a necessidade da gente ter uma taxa de juros mais elevada, infelizmente, nos maiores patamares dos últimos 20 anos, eu vou frisar isso com vocês, mas isso acaba afetando os segmentos de formas diferentes. Então, a gente vê que os setores mais ligados ao consumo, né, têm tido melhores desempenhos, porque, em termos de empregabilidade, a gente nunca esteve melhor, né? A nossa taxa de desemprego está na mínima histórica. Em termos de renda, a gente também tem acumulado os melhores salários, né, em termos reais. O mercado de trabalho, no entanto, começa a mostrar um pouquinho de perda de força por conta dessas taxas de juros muito elevadas. E o agro, né? O agro ele acabou tendo bastante volatilidade nos últimos 3 anos, com um desempenho muito bom depois da pandemia, mas depois com algumas quebras expressivas. E o que a gente vê agora é que o setor tem entrado numa retomada um pouco mais sustentável e um crescimento mais homogêneo entre as regiões. Mas, claro, o principal risco para crescimento, seja no positivo, seja no negativo, é o risco político-eleitoral que a gente tem em 2026. Né? É um fator de risco adicional para 2026, e eu vou mostrar para vocês um pouquinho dessa situação. Como eu falei para vocês, né, o nosso crescimento pós-pandemia é muito bom. Né? Vejam que antes da pandemia a média de crescimento era muito baixa, em torno de 1,1%, muito baixa mesmo, né? Mas depois, em 22, 23 e 24, a gente mostrou uma média de crescimento de 3,2%, bem acima da nossa capacidade potencial. O que a gente elenca, né, como principais motivos por trás desse crescimento? A gente teve um ciclo de reformas estruturais bem importante.
a reforma trabalhista, a reforma previdenciária, a tributária, né, que também o desenho dela ainda não terminou, mas os principais mudanças já foram aprovadas, né. Você também teve um ciclo de investimentos mais focado em concessões, privatizações, e também o marco de saneamento é um movimento muito importante em termos de estrutura, né, da economia brasileira, isso também favorece. O desenvolvimento do mercado de crédito privado, especialmente antes ali da pandemia, né, e depois acelerado com a pandemia, PIX, né, facilitações financeiras foram criadas, e o aumento da contribuição do agro e da indústria extrativa, né, como encadeamento para diversos outros setores, né. E quando a gente olha, né, para o crescimento à frente, vejam que a gente está esperando um crescimento mais baixo do que a média. A gente está esperando 2,2 para 2025 e 1,7 para 2026. Por quê? Né? O que eu quero explicar para vocês é exatamente isso. Quando a gente olha para o mercado de trabalho, como eu falei, a gente está na mínima histórica. Ou seja, a gente nunca empregou tanta gente como a gente está empregando nesse momento do tempo na história do Brasil. E quando a gente olha para a utilização da capacidade instalada, essa é uma métrica que tende a medir o quanto de fábricas e equipamentos, ou seja, capital instalado, a gente tem e o quanto dele está sendo utilizado na sua capacidade máxima. Vejam que a gente também está no maior patamar desde 2014. Tá? Ou seja, os fatores de produção, trabalho e capital, a gente está usando no seu máximo, né? Então, isso claramente sustenta um crescimento bem robusto. Quando a gente olha para os indicadores de renda, isso também tem sido, também tem aparecido, né? O rendimento médio do trabalho, por exemplo, isso daqui tudo ajustado e em valores de agosto de 2025, também está num patamar bem elevado. No entanto, a gente já começou a ver, bem aqui na ponta, uma certa inclinação para baixo da população ocupada, ou seja, o número de pessoas que têm alguma ocupação tem mostrado uma certa perda de tração de crescimento, não quer dizer que a gente está perdendo ocupação, mas sim que o crescimento está menor. E quando a gente olha para o saldo de empregos formais, essa linha aqui que traça uma média móvel dos números mensais de geração de vagas também tem mostrado uma tendência, ou seja, a gente está gerando empregos, mas num ritmo menor. Tá? E quando a gente olha para os indicadores de oferta, e aí segmentado, né, então olhando para a indústria, comércio e serviços, a gente também vê já sinais de perda de tração. Tá? Ali naquele gráfico mais à direita, a gente está juntando todos esses segmentos. Então, a linha verde clara é a indústria de transformação, e a indústria, pessoal, no Brasil, ela tem andado de lado desde 2014. Tá? É um problema meio crônico da economia brasileira. Mas veja que o varejo também já tem perdido um pouco de tração, o varejo ampliado, que considera construção civil e automóveis, também já mostrou uma queda mais expressiva aqui. Isso daqui, ó, muito efeito da taxa de juros, muito efeito da Selic, enquanto os serviços, que é o principal segmento, mais de 60% do PIB vem de serviços, acaba sustentando esses números, mas ele não vai ser capaz de sustentar tudo isso sozinho. E quando a gente olha, né, para esses mesmos indicadores que eu falei para vocês, mas olhando numa comparação mês a mês, a gente fez uma média aqui dos últimos números, e vejam que a maioria deles é vermelhinho, né? Ou seja, na média móvel dos últimos 3 meses, a maioria dos segmentos já tem mostrado realmente um arrefecimento. Isso é motivo de preocupação? Não, porque é justamente isso que o Banco Central quer que aconteça, que a economia comece a desacelerar, mesmo que lentamente, na verdade, espera que seja lentamente, para que a inflação consiga ir em direção à meta e ele finalmente consiga reduzir a Selic, ou seja, trazer a Selic dos 15 para um patamar 12, 11,5, 10, lá em 2027. Né? É isso que ele está tentando promover. Né? Então, o que a gente está vendo para os próximos trimestres em termos de crescimento? Tá? Olha, aqui, né, nos próximos 2 trimestres faltantes aqui de 2025, a gente já vê um crescimento menor na comparação trimestre entre trimestre, efeito da taxa de juros. Lá no primeiro TRI de 2026, a gente deve ter um efeito positivo ainda do agronegócio, então um número expressivo. E conforme, né, a gente, como eu vou mostrar para vocês à frente,
a gente espera que a Selic comece a cair, aí a gente vê espaço para que um crescimento um pouco mais perto ali do crescimento potencial aconteça no segundo semestre de 2026. Ainda assim, lembre dos nossos números, 2,2 para 2025, 1,7 para 2026. É um crescimento mais baixo? É um crescimento mais baixo, mas nada, né, que assuste ou que tenha por trás alguma preocupação mais aguda, né? Como eu falei, a inflação ela acaba sendo sujeita a esse desbalanceamento que a gente está vendo entre oferta e demanda, né? Vejam, né, que a nossa meta de inflação, que hoje é 3%, nas nossas projeções, a gente não vê essa meta sendo atingida nem em 2027. E por quê? Porque a inflação ela tem se mostrado muito disseminada entre os principais grupos do IPCA, né, que é a inflação, a principal medida de inflação aqui do Brasil. Então, a gente tem, não é uma inflação que está concentrada no tomate, que cresceu 15%, ou na batata, ou no café, né, que foi um exemplo muito utilizado. É uma inflação que está disseminada, ou seja, é na alimentação, é no transporte, é na despesa pessoal, é no serviço, é no meu cabeleireiro, é no meu dentista, ou seja, tudo está, de certa forma, esse aumento generalizado, ele está acontecendo em vários segmentos. E por que isso é um problema? Porque fica mais difícil de controlar, né? Se eu tenho algo que é disseminado, para o Banco Central, fica mais difícil dele controlar. Quando a gente está falando de alimentação, ele subir ou reduzir a taxa de juros não vai fazer com que mais tomates sejam plantados, né? Ou, mas ele subir a taxa de juros vai fazer com que talvez eu, ao invés de ir mais ao cinema, ou mais ao teatro, ou ao show, talvez eu fique em casa assistindo Netflix, entendeu? Porque todo esse efeito de taxa de juros, ele impacta na formação de preços de todos os agentes, né? Então, a gente elenca aqui, acaba elencando um risco, porque vejam que as nossas projeções de inflação para 2025 e 2026 é de uma inflação de 4,6 e 4,4, né? Ou seja, 4,4 a gente está entrando no intervalo de confiança da meta de inflação. Então, com isso, ele começa a se sentir um pouco mais confortável de, olha, parece que a inflação está caminhando para um contexto um pouco mais confortável e a gente pode ver, eventualmente, algum espaço para redução de juros, como a gente espera. Mas vejam que existem riscos para esse cenário, tá? O que é o principal risco altista? São os estímulos que a gente pode ter em ano eleitoral. Porque estímulos fiscais acabam impactando diretamente no consumo da população. Então, se eu tenho mais subsídios, e aqui eu não estou entrando no mérito desses subsídios, eu estou falando simplesmente que, conforme você aumenta a renda disponível das famílias, as famílias tendem a gastar em outros segmentos, especialmente serviços, que é uma inflação um pouco mais chatinha da gente controlar, né? A gente, claro, tem alguns riscos baixistas, como eu falei para vocês, a gente está num contexto de desaceleração global da atividade, a própria economia brasileira também está desacelerando, né? Mas a gente tem que ponderar todos esses riscos. Existem riscos altistas, existem riscos baixistas, a gente não sabe ainda qual risco que vai predominar, né? Vejam, como eu falei para vocês, a inflação de serviços ela é muito dependente do comportamento do mercado de trabalho. Esse gráfico aqui, ele é muito interessante, porque, olha, nessa linha verde escura, eu estou mostrando a inflação de serviço desde lá de 2003. E a linha verde clara, eu estou mostrando a inflação, a taxa de desemprego da economia brasileira. Só que eu peguei a taxa de desemprego e inverti ela. Eu dobrei o gráfico para vocês verem como, quando a taxa de desemprego sobe, a inflação de serviço costuma arrefecer e vice-versa. Só que eu mostrei para vocês que a gente está na mínima histórica do desemprego. Ou seja, era para a inflação de serviços estar num patamar extremamente elevado, né? Porque toda vez que a taxa de desemprego sobe, a taxa de inflação de serviços também sobe, né? Perdão, quando a taxa de desemprego sobe, a taxa de inflação de serviços, ela cai. Quando a gente está num momento aqui de queda do desemprego, a inflação de serviços tende a subir, mas essa relação histórica ela acabou não sendo observada.
E o grande receio do Banco Central é que, em determinado ponto do tempo, essa relação histórica eventualmente apareça. E se a gente está na mínima histórica do desemprego, ou seja, as pessoas estão achando emprego, elas têm indicadores de renda mais favoráveis, isso é um risco bem elevado para que a gente tenha uma inflação que não vai para a meta. Ela pode até ficar num patamar de 4,5%, 4%, mas ela não vai para a meta, que é 3%. Se ela não for para a meta, o Banco Central não vai se dar o luxo de cortar uma taxa de juros de forma tão expressiva para que a gente tenha uma taxa de juros mais baixa, porque o objetivo dele é a inflação, né? É controlar a inflação. Então, esse é um grande risco que a gente tem no cenário. Como eu falei para vocês, as projeções de inflação do Banco Central, ele faz essas projeções pegando quanto o mercado está esperando de juros. Eu não sei o quanto aqui vocês estão familiarizados com o Boletim Focus, né, que é um boletim de expectativas de mercado. Quando o Banco Central, então, vai lá e olha para as expectativas de mercado e fala assim, olha, o mercado está esperando uma Selic de 15% em 2025 e 12,25% para 2026. Com essa trajetória de juros, as minhas projeções, o Banco Central falando para a gente, é de uma inflação de 4,8% em 25, 3,4% em 26 e 3,1% lá no primeiro trimestre de 2028. Ou seja, nem em 2028 ele está atingindo a meta, né? Então, por conta dessa dificuldade dele de atingir o seu número, o seu alvo, a gente não vê muito espaço para ele ir além desses 12% que a gente está esperando de redução da taxa de juros, né? Vejam, inclusive ele teve, né, a sua decisão nas últimas 2 semanas e ele foi muito duro, ele foi bem enfático. Ele falou, olha, as expectativas estão desancoradas, existem riscos elevados no cenário e por isso que a gente não vê tanto espaço para redução de juros. A gente está esperando que ele vai conseguir ou vai se sentir confortável para começar a reduzir esses juros no primeiro trimestre de 2026, chegando lá em 12%. Mas esse cenário está cada vez mais arriscado, ou seja, o Banco Central tem mostrado uma certa postura ou uma certa preferência por manter essa taxa de juros mais elevada do que a gente espera, né? E por que eu estou frisando tanto isso? Porque a gente tem uma eleição em 2026, né? A gente tem um risco elevado para crescimento, inflação, não só para 26, mas adiante, né? Então, é importante também entender como que o Banco Central vai se posicionar dentro desse ciclo político. Quando a gente olha nos ciclos políticos eleitorais desde 2000, o Banco Central não mostrou nenhuma hesitação, tanto em cortar quanto elevar juros, né? Existe todo esse debate, né, de que o presidente do Banco Central ele é amigo do presidente Lula e ele pode, eventualmente, ter uma preferência por, quem sabe, ajudar na campanha, mas não é isso que a gente tem visto, né? Muito pelo contrário, o presidente do Banco Central tem se mostrado bem assertivo e bem enfático na necessidade de manter esses juros nesse patamar, mesmo que desconfortável, para conseguir controlar a inflação. Um grande risco desse contexto é que, se a eleição afetar o câmbio e, por consequência, a inflação, aí sim as expectativas de inflação também vão reagir e o Banco Central, inclusive, pode voltar a subir os juros, tá? A gente não vê nenhuma mudança de postura do Banco Central nesse sentido. Para finalizar, pessoal, por que a gente gosta, né, de finalizar com esse navegando aí sobre o risco, a aversão ao risco Brasil, né? Porque desde lá da crise deflagrada em 2014 e 2015, a política fiscal brasileira acabou entrando muito no debate da sociedade também, né? Quem acompanhou muito bem desde lá do impeachment da Dilma, a gente teve toda a questão do teto de gastos sendo aprovado, né? E com isso a política fiscal entrou na vida da família brasileira, assim como a meta de inflação entrou dentro do debate, né? Quando a gente olha aqui para essa série histórica, e aqui a gente tem a série de despesa total do governo com a receita, ou seja, sempre que essa linha verde clara, que é a despesa, está acima da linha verde escura, a gente está gerando déficit, ou seja, a gente está se endividando para manter as nossas contas correntes. É como se a gente estivesse se endividando
para pagar o nosso aluguel, para pagar a nossa conta de luz. Vejam que nos últimos 10 anos, a gente teve somente 1 ano de superávit. Por que isso é um problema? Porque se a gente está acumulando recorrentes déficits primários, ou seja, se a gente está sempre gastando mais do que a gente arrecada, a trajetória da dívida pública, ela é explosiva. Ela pode ser explosiva, né? E isso acaba sendo um risco muito importante para a gente considerar, porque quando eu falo de taxa de juros Selic, eu estou falando especialmente em termos de curto prazo, né? Eu estou falando ali da trajetória da Selic para os próximos 6 meses. Mas o que vai definir se a gente vai ter espaço para uma Selic voltar a 6, 4,5, que a gente tinha antes da pandemia, é o risco Brasil. O quanto a gente consegue mostrar comprometimento de um crescimento sustentável, ou seja, com disciplina fiscal, ou não, né? E quando a gente olha para as projeções de endividamento, e o nosso time lá do banco também faz as projeções de endividamento público, aqui a gente tem a projeção mostrada pelo Tesouro Nacional. Vejam que a projeção dele mostra uma dívida que não passa dos 85%. Tá? Mas a nossa projeção, né, que é a linha verde clara, já mostra uma tendência muito mais, né, elevada de crescimento e com uma certa facilidade de ultrapassar mais de 90% do PIB em termos de dívida, né? Por que a gente tem essa diferença? Porque pesa, né, sobre essa projeção todos os resultados primários negativos que a gente tem visto e acumulado desde 2023 e que tem se mostrado, né, uma certa regra nessa condução da política fiscal. A gente tem o novo arcabouço fiscal, que a gente precisa atrelar algumas metas fiscais, mas sempre tem a revisão dessas metas. E a revisão dessas metas, normalmente, não é para deixar essa meta mais dura, e sim mais frouxa, né? E quando a gente compara a nossa dívida com outras economias emergentes, o Brasil fica muito mal na foto. Muito mal. Aqui a gente está usando um conceito de dívida utilizado pelo FMI, justamente para a gente conseguir comparar com essas outras economias. E quando a gente olha para uma economia brasileira, né, com a economia brasileira com endividamento acima de 90% e sem a capacidade, ou pelo menos sem a disposição de mostrar um endereçamento desses problemas, né, de endividamento, muitas economias acabam sendo preferidas à economia brasileira. A economia indiana, a chinesa. Gente, imagina ficar pior que o Paquistão. É algo realmente muito complicado, né? Então, por isso que a gente bate bastante nessa tecla, né, de que a gente precisa reformular o nosso gasto público, né? Quando a gente olha para o crescimento das despesas em 2023 e 2024, né, o arcabouço que foi aprovado pela atual presidência estabelecia um limite de crescimento das despesas de 2,5%. Mas quando a gente olha para algumas rúbricas do orçamento, por exemplo, os benefícios previdenciários, gastos com educação, saúde, BPC, eles estão crescendo bem acima desse limite. Tá? Esses 2,5% é um limite global, mas muitas rúbricas estão crescendo num nível bem acima disso. De novo, eu não estou entrando no mérito, tá? Eu acho que a população tem a sua escolha, né? É claro que é importante a gente ter mais investimento em educação, mais investimento em saúde, mas tem que ser num nível sustentável, né? Então, quando a gente olha para o novo arcabouço, parece que ele tem uma falha, né, em conter o avanço de algumas despesas, e quando a gente olha para 2026 e vê que esse debate vai estar presente na campanha, seja do atual presidente ou da oposição, a gente prevê que em 2027, a partir de 2027, a gente vai ter que entrar num novo discussão do campo fiscal, né? E isso acaba mexendo bastante, porque a gente vai ter que elencar algumas reformas, né? Então, para vocês não perder a conta aí da quantidade de estímulos que a gente está vendo sendo aprovados, né? A gente já tem, e que vão ter impacto em 2026. A gente já tem a isenção de IR, né, para quem ganha até 5 mil, tem a Minha Casa Minha Vida para a classe média, novo crédito consignado, Minha Casa Minha Vida para reformas de residência, o programa Gás para Todos e o Pé de Meia, né, todos esses estímulos
fazem com que a renda das famílias melhore, mas não de forma permanente, né? Não de forma perene. E a gente tem alguns estímulos que não foram confirmados ainda, mas que ainda podem vir, né? Como isenção de passagem de ônibus, crédito para aquisição de motocicleta, reajuste de Bolsa Família, ou seja, tudo isso são medidas para que a gente, né, olhe para frente lá em 2026. E, para finalizar, né, a gente tem um cenário político com muitas incertezas. Aqui a gente trouxe a aprovação do governo, né, que lá no início do ano mostrou uma queda bem acentuada por conta do episódio do PIX, depois do escândalo do INSS, mas que mostrou uma recuperação bem significativa por conta dessa guerra tarifária que foi traçada com os Estados Unidos. E, com isso, né, quando a gente olha para as estatísticas de chances de vitória, de acordo com o índice de aprovação, a gente vê que justamente o número mágico aqui é entre 40% e 45%. Então, se o incumbente tem uma aprovação próxima de 40% a 45%, e ele tem hoje 46%, as chances de vitória dele são relativamente altas, né? Eu não estou falando aqui, longe de mim, eu não sei quem vai ganhar a eleição, porque a gente nem sabe quais vão ser os candidatos, mas vejam que o cenário para o próximo ano tem se mostrado bastante imprevisível, porque tanto o incumbente tem muita competitividade, mas a oposição também tem se mostrado, né? Ela tem se mexido para mostrar, né, um candidato que mostre, de certa forma, alguma competição também para disputar a eleição de 2026. Tá? Eu vou finalizar aqui com as nossas projeções, porque eu já passei do meu tempo, mas, para finalizar, né, então, a gente está projetando uma Selic de 15 em 25 e 12 em 2026, o crescimento do PIB brasileiro um pouco menor, como eu frisei com vocês, de 2,2 e 1,7 em 25 e 26, uma inflação um pouco mais chatinha, né, da gente controlar, então uma inflação que pode ficar aí um pouquinho acima da meta, 4,6 em 25 e 4,4 em 2026, mais uma taxa de câmbio que mostra pelo menos algum espaço para apreciação. Pessoal, é isso, contem com a gente. Eu sou Leonora de Oliveira, do Banco Cooperativo Sicredi. Espero que vocês tenham aproveitado esse momento e agradeço a todos. Obrigada, Leonora. Eu vou te oferecer uma aguinha ali, né? Porque foi enquanto eu desço por aqui para ver se a gente consegue alguma pergunta, né? Apesar de ter sido cansativo aí para ti, mas a gente vai abrir pela importância do tema, né? Apesar do tempo que você falou, mas vamos abrir se alguém tem alguma questão, aproveitando, né, a importância do tema e a... Fiquem à vontade, tá? Eu gosto de responder as perguntas. É mais fácil responder as perguntas do que... Muito boa apresentação, parabéns. Obrigada. Na projeção do endividamento que tu colocaste do Brasil, né? Uhum. E nesse cenário você enxergou o governo atual. Sim. E se for o governo da direita, seria mesmo endividamento? Chegaríamos nesse nível também? Olha, um contrafactual nessa característica é difícil da gente estipular, porque assim como a gente tem um arcabouço monetário, que é o regime de metas de inflação, a gente tem um arcabouço fiscal, que é aquele novo arcabouço que eu mencionei. Nesse novo arcabouço, se a oposição, né, alguém de direita, eventualmente entrasse e mantivesse o mesmo arcabouço, não ia alterar aquela trajetória. Tá? Agora, se a gente passasse por uma reformulação e propusesse um novo arcabouço, ou seja, um novo conjunto de regras fiscais, aí sim a gente poderia ter uma trajetória mais benigna. Mas vai depender das regras que forem aprovadas. Por isso que, se a oposição, eventualmente, quiser traçar um plano fiscal mais sustentável, teria que alterar bastante coisa das regras atuais. Ok, joia, obrigado. Que isso. Mais alguma questão, pessoal? Vamos aproveitar.
pessoal tá tímido, mas não tem Tá problema. um pouquinho, né? que Tá um pouquinho. é É um- porque, eu não sei, né? Eu, como venho de uma outra área, assim, da comunicação, mas eu vou arriscar, não tem problema, Pode, né? por favor. Eu fiquei pensando sobre as políticas, ali de políticas sociais, enfim, né? Quanto mais políticas sociais de socorro, digamos assim, elas... qual é o papel delas? Então, a grande... Por exemplo, é um assunto bem delicado, porque o Brasil é um país muito desigual, né? Apesar da gente ter bons indicadores em termos de empregabilidade, a gente sabe que muitas pessoas ainda estão na informalidade e em condições de trabalho ruins, né? Então, a política social ela é muito necessária, só que ela precisa vir por trás, ela tem que ter uma motivação específica. E as políticas públicas, normalmente, elas são implementadas sem serem estudadas previamente. Por que o Bolsa Família deu tão certo? O Bolsa Família é o programa de maior sucesso e nenhum político, seja de direita ou de esquerda, vai mexer no Bolsa Família. Porque ele é um programa que tem motivo e ele dá certo porque ele atinge exatamente o público específico. Ele não está limitando onde você pode gastar, ele não está limitando o quanto, né, você pode ou não, vamos dizer assim, gastar daquele dinheiro. Ele dá a liberdade e o conforto, de certa forma, um pouco mais de conforto financeiro para as famílias tomarem melhores decisões. Claro, o aumento que a gente teve no Bolsa Família por conta da pandemia, isso não foi pensado. Isso a gente pode até mesmo, a gente já tem estudos mostrando que isso mexeu, de certa forma, um pouco com a disposição das pessoas de buscarem um pouco empregos, né, alguma empregabilidade. Porque se, eventualmente, se eu vou ganhar um salário mínimo num emprego, mas eu recebo o Bolsa Família, minha companheira também recebe, você já tem na casa, você já tem um salário mínimo. Então, de fato, isso altera. Agora, quando a gente vê muitos programas sendo anunciados e sem os estudos necessários para esses programas serem implementados, por exemplo, o Gás para Todos, é um programa que já existe, mas ele está sendo turbinado. Ou seja, por que você quer atingir pessoas que eventualmente não precisavam daquele programa, né? Porque já tem uma renda, de certa forma, compatível para manter o consumo de gás na sua casa, sendo que o programa Pé de Meia também é outro programa que visa dar um pouco mais de segurança financeira para aqueles alunos do ensino médio. Tá, mas qual que vai ser o incentivo para esse aluno, de fato, continuar no ensino médio, quem sabe cursar uma faculdade? A gente tem visto muita evasão escolar. Mas se você pegar somente um motivo que parece nobre de evitar a evasão escolar, mas sem, de certa forma, mexer nos estímulos e incentivos para que a criança, de fato, continue na escola e simplesmente, vamos dizer assim, de certa forma, pulverizar com mais renda, isso acaba não sendo sustentável, né? Então, a crítica não é às políticas sociais em si, e sim na efetividade dessas políticas. Elas são realmente necessárias ou elas estão sendo usadas, né, de certa forma, como um pano político-eleitoral, né? A gente tem mais uma pergunta. Bom dia, tudo bem? Bom dia. Referente ao imposto de importação. Em um ano eleitoral, em 2026, qual que é a previsão desse imposto para o decorrer do novo ano aí? Há uma queda? Como é que vai se comportar? Você fala de alguma economia específica? Rotomoldagem. Do quê? Rotomoldagem. Rotomoldagem. Isso. Nossa, aí você me pegou. Aí a minha habilidade não vai tão longe assim. Eu acho que eu posso te dar um panorama realmente mais global, né, mais de toda a pauta brasileira. Como eu falei, a gente já vê uma maior disposição das economias, principalmente da economia norte-americana, de rever muitas das taxas que ela nos impôs, né? Eu acho que esse segmento de rotomoldagem que você falou não está sujeito à tarifação de 50%. E como a gente tem visto uma maior abertura das outras economias para a economia brasileira, como o acordo Mercosul e o acordo com as economias do norte europeu, eu diria, né, fazendo uma extrapolação desse contexto, de que o cenário é um pouco mais benigno, mas especificamente eu vou ficar te devendo mesmo. Beleza, muito obrigado. Que isso. Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bom? Eu queria saber qual a tua visão ou previsão sobre o shutdown nos Estados Unidos.
Ah, sim. Pô, eu tinha um slide aqui, mas eu falei, eu acho que eles não vão se interessar por isso, aí eu tirei o slide do shutdown. Mas eu acho um tópico muito relevante, porque a gente fica meio que parece que numa cortina de fumaça, falando só de tarifa e do Trump, né? Mas o que a gente não olha, talvez a maioria das pessoas não olhem, é que as economias avançadas, e os Estados Unidos vamos dizer assim, um grande exemplo, também estão caminhando para uma crise fiscal, né? Assim como o Brasil vive um certo interregno ali fiscal desde 2016, essas economias avançadas também têm caminhado para esse contexto. Não sei se todo mundo sabe, né, o que quer dizer o shutdown, mas o que aconteceu é que o Congresso norte-americano não chegou num acordo sobre o orçamento público e, por conta disso, foi anunciada a paralisação, né, do governo federal e, com isso, muitos serviços não essenciais foram paralisados. E o que eu acho mais interessante nisso é que o governo, inclusive, corta os salários dos servidores. Então, a gente tem mais de 800 mil servidores dos Estados Unidos que não estão recebendo dinheiro, tá? Não estão recebendo seu salário. Para vocês verem o nível, né, de como isso pode escalar. O que a gente é a nossa visão? Quando a gente se deu por conta, né, de que, de fato, eles não iriam entrar no acordo e teria a paralisação, e a última paralisação também foi no último mandato do Trump, ou seja, o Trump não tem um bom vamos dizer assim, um bom presságio sobre isso, ele foi relativamente, ele foi rápido, né? A resolução foi rápida. Em menos de um mês, eles entraram num acordo. O que é a grande disputa ali entre os republicanos e os democratas? Os republicanos querem continuar cortando imposto, os democratas querem continuar aumentando, ou, na verdade, aumentando as despesas, né? Então, você acaba tendo esse descasamento, porque você está olhando para duas rúbricas diferentes. O problema que a gente vê hoje é que o Trump tem utilizado o shutdown como uma forma de explorar no seu discurso eleitoral, na verdade, no seu discurso político, porque ele já nem pode mais se reeleger, né? E o que a gente tem visto é que ele tem usado isso para, inclusive, bater em muitas figuras regionais dos democratas. Então, por exemplo, essa semana ele entrou em disputa com Chicago, com Illinois, né, com essas cidades, e ele tem usado isso para explorar politicamente, né? Então, por conta disso, e aí quando você entra no campo político, é muito difícil você prever algum espaço para negociação, porque quando você está falando de números, os números eles não mentem, né? Os números eles vão falar e eles vão dar um limite do quanto você pode levar aquilo ou não, sustentar aquilo ou não. Agora, quando você entra numa motivação política e ideológica, é meio que ele encontrou com o Lula no corredor e ok, beleza. Quando é que você ia prever isso, né? Como é que você ia prever que isso poderia acontecer? Então, assim, a gente, de certa forma, tem ficado um pouco mais preocupada, porque, eu esqueci de falar desse número, a cada uma semana de paralisação, isso retira em torno de 0,1%, 0,15% do PIB dos Estados Unidos. Então, não é do interesse dele, pelo menos se ele for minimamente inteligente, manter essa paralisação por muito tempo. Mas ele tem explorado todo esse efeito, todo esse evento no campo ideológico. Então, a gente fica um pouco preocupada porque a gente não sabe por quanto tempo ele quer estender isso, né? Quando a gente olha somente para a política econômica, ele muito provavelmente buscaria um acordo o quanto antes. E, detalhe, ele tem a maioria das duas casas. Então, se ele quiser, ele consegue parar a paralisação. Ele consegue sanar essa shutdown. Mas, aparentemente, ele não tem essa disposição agora. Então, assim, não consigo te dar uma noção do quando isso vai acontecer. Claro que isso vai, de uma certa forma, ser revertido, mas, em termos de timing, está realmente difícil de acertar quando isso vai acontecer. Eu te respondi? Tá. Olha aí, Eleonora, eles perderam a timidez, né? Então, pelo adiantar da hora, a gente vai ter que agradecer, né? Vamos chamar o Cristiano, então, para trazer o nosso agradecimento e fazer o registro aqui para esse painel maravilhoso, né? Vamos lá agradecer com palmas essa nossa painelista brilhante. O registro... não estou enxergando. Isso aí, muito obrigada.